Creio que paramos aqui, vamos ver. Estava falando sobre a parte de cozinhar e servir a Deus, que não devemos deixar pessoas que não são devotas cozinharem para nós, e temos que nós cozinharmos, ou outro devoto, e oferecermos para Deus. Vamos ver se foi aqui. Vi uma fotografia de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada. Quando ele foi para a América, ele cozinhava. Pergunta: muitos devotos não comem em um restaurante, mas têm uma empregada em sua casa e comem a comida preparada pela empregada todos os dias. Isso é a mesma coisa? Sei que alguns comem a comida de uma empregada há 10 ou 20 anos. Nesses casos, a empregada deve receber iniciação. Se você estiver comendo comida da mesma empregada por 20 anos, você não pode pregar para ela e dizer que ela deve se tornar uma devota. Você pode pregar para alguém por 15 a 20 minutos e convencer eles. É fácil. Alguns dias atrás, um devoto, não realmente um devoto, mas um garoto novo, me telefonou e eu o convenci pelo telefone. Depois disso, fui a Navaduip, Nishinrapali, e no caminho o vi parado na estrada. Ele disse que queria ir comigo. Levei-o para Nishinrapali e agora ele é devoto, está prestando muitos serviços e fazendo muito bem. Outra coisa é, por que é necessário manter uma empregada? Se você precisa de uma empregada para cozinhar, ela precisa se iniciar. Caso contrário, se ela não é devota, é um problema. Na casa de Shrivas Pandit também havia uma serva, Duki, e ela se tornou discípula de Mahaprabhu, se tornou uma grande serva. Vi também muitas famílias em que servas se tornaram devotas. Por que eles não recebem iniciação? Eles podem facilmente aceitar iniciação. O que significa iniciação? Eles já cozinham e comem comida vegetariana. Então apenas tem que usar Kantimala, Tilaka e cantar o santo nome. O que é tão difícil nisso? Você pode dizer à empregada: aumentarei o salário se você receber a iniciação. Ou pode dizer: se você quiser cozinhar aqui, se quiser trabalhar aqui, deverá receber a iniciação. Eu vi um devoto da Hungria que tem uma gráfica. Ele disse diretamente que se alguém quisesse trabalhar lá, precisaria se iniciar com Gurudev. Outra coisa é essa: às vezes, também mantemos alguns trabalhadores no templo. Por exemplo, mantemos um porteiro ou um homem para serviço das vacas, que não são iniciados, mas eles não vão ao templo para cozinhar, apenas trabalham fora. Assim, você pode manter uma empregada para trabalhos externos. Ela pode fazer compras, fazer a limpeza, etc. Mas o serviço de cozinhar é muito especial. A cozinha é o lugar do Senhor. A sala das deidades e a cozinha das deidades são os lugares mais elevados da casa ou no templo. Então, por que alguém sem iniciação entra nela? Como eles podem entrar? Vi na casa de alguns devotos estrangeiros que eles mantêm uma garota da Indonésia para cozinhar. Quem sabe ela pode ser muçulmana, mas o que posso fazer? Nós toleramos e comemos comida lá também. Quando vamos para o exterior, toleramos tudo. Gurudev também tolerou tudo, mas fazemos isso pelo serviço e pela pregação. Quando Srila Sridhar Maharaj foi a Caxemira, eles não conseguiram encontrar nenhuma comida vegetariana pura. Então, no final, eles pegaram um pouco de comida de um hotel. Eles pegaram dal, que tinha cebola e alho. Mas eles pegaram.
toleraram. Assim, você pode comer comida externa no serviço, mas não todos os dias. Por que você tolerará isso todos os dias? Tente entender o que estou dizendo. Também no tempo de Gurudev, durante o festival, vimos que eles contratavam alguns brahmanes de Oriã, alguns brahmanes que vinham de Odisha e cozinhavam. Ouvi também que os pandas, que cozinham Jagannatha Prasada, também comem carne e peixe em suas casas. Eu não os vi fazer isso, apenas ouvi, então não sabemos se isso é verdade ou não. Nós já tínhamos lido isso, mas eu deixei de novamente porque surgiram muitas perguntas sobre alimentação, como cozinhar, enfim, sobre esse tema, né? Então, se alguém tiver ainda alguma pergunta, se ficou alguma dúvida sobre isso, sobre cozinhar, sobre o que fazer, né? Qualquer dúvida, podem fazer a pergunta, porque aí já passaremos para outro tema. E é um tema muito importante, esse que Silachara Maharaj falou, de cozinhar, o devoto cozinhar. Cozinhar faz parte da prática e oferecer para Deus, da prática diária. Isso é muito importante. Honrar-nos prachada todos os dias. De preferência, toda vez que comermos, honrar-nos prachada, comermos prachada. Isso aí vai nos dar mérito espiritual e não vai nos afundar mais em Maya, porque se comemos algo que não é prachada, que não foi para o altar, iremos nos contaminar cada vez mais, como Silachara Maharaj falou várias vezes, que a contaminação faz com que nós não possamos cantar o Mahamantra Hare Krishna o tempo todo. Então é muito importante fazer a prática correta, cozinhar e oferecer. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, pode fazer e responderemos. Vamos passar para outro tema, mas não há problema, pode escrever com calma e depois responderemos. Então, o outro tema agora, na mesma aula do mesmo dia, mas Silachara Maharaj mudou de tema. Ajuste da consciência. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti-Nimala Acharya Maharaj, 26 de julho de 2020, parte 4. Pergunta: você poderia me ajudar a entender a origem da ansiedade e como devo canalizá-la adequadamente? Eu disse agora que você deve colocar e manter tudo, ansiedade, egoísmo, tudo, aos pés de lótus de Gurudev. Jogue tudo aos pés de lótus do seu Gurudev. Você é propriedade do seu Guru, não é propriedade de ninguém. Então, o que você tiver, sua ansiedade, seu coração, problemas mentais, etc., dê tudo ao seu Guru. Coloque tudo aos pés de lótus dele. Ele cuidará de você. Não se preocupe. Então, Pergunta. Só um minuto. Vamos falar sobre essa pergunta que foi feita. A ansiedade, na verdade, tudo isso será eliminado com a prática devocional. Qualquer coisa que tenhamos, ansiedade, os 6 inimigos, as 5 prescrições que temos que fazer, né? Os 5 regulamentos de não matança de animais, não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito, não acumular dinheiro desnecessariamente. Tudo isso irá embora com a prática devocional. Kana que camine pratista, o desejo por dinheiro, o desejo por sexo, o desejo por fama e poder, tudo isso será eliminado com a prática devocional correta, através da orientação do Guru. Então, como diz Silachara Maharaj, temos que oferecer tudo para o Guru. E o Guru dará a orientação correta para que nós
gradativamente, é um processo gradativo e longo, não é de uma hora para outra, de um dia para o outro que vamos nos livrar de tudo isso. Estamos acumulando isso durante inúmeras reencarnações. Como que podemos querer eliminar isso de uma hora para outra? Uma vez vieram duas mulheres, né, duas senhoras aqui no templo, fora do horário do programa, conhecer o templo, moradoras aqui da Moca, da rua, inclusive da rua do templo, e elas vieram e eu falei, né, a pregação, que nós não somos o corpo, nós somos a alma, expliquei, e falei do Mahamantra Hare Krishna, e aí no final uma delas virou para mim e falou, se eu cantar esse mantra aí que você está falando, durante quanto tempo eu tenho que cantar ele para me curar da dor no ombro? Então veja só, as pessoas, além de quererem as coisas de imediato, querem coisas impossíveis. O Mahamantra Hare Krishna não é para curar nenhuma doença. O Mahamantra Hare Krishna não é para você ter um bom relacionamento. Não é para arrumar um emprego bom. Não é para nada material. O Mahamantra Hare Krishna, ele vai limpar primeiramente, depois ele penetra na alma, começa a limpar a alma para o caminho a Deus, a purificação da alma. Não é para nada material o Mahamantra Hare Krishna. A devoção a Deus não é para nada material. E além a pessoa que tem a consciência, de repente, que não é para nada material, mas nós queremos tudo de imediato, tudo rápido. Silachar Maharaj fala, tenha paciência, vá com calma, faça a prática sem querer nada em troca. Gradativamente a alma vai sendo limpa. E por que estamos ansiosos, como esse rapaz que perguntou, ansiedade? Porque esperamos sempre algo em troca. A frustração vem porque esperamos algo em troca. Se não esperarmos nada de ninguém, quando eu digo ninguém, é de nenhuma alma, de ninguém, não esperarmos nada de ninguém, não teremos frustração, não teremos ansiedade. Por que a pessoa fica ansiosa? Fica ansiosa se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo, porque ela está esperando. Se ela fizer o serviço devocional sem querer nada em troca, sem esperar, ela não ficará ansiosa. No mundo material também. Se você fizer algo e não ficar pensando naquilo, querendo aquilo o tempo todo, não dará ansiedade. Então, o grande segredo é não querer em troca. Só que existe uma grande diferença entre você querer fazer uma ação material e querer algo em troca, e fazer algo, um serviço para Deus, para o Guru, e querer algo em troca. Se você faz um serviço material que não é orientação do Guru, porque o Guru não vai orientar para você fazer nada material. Tudo que você fizer que não é orientação do Guru, se você não quiser nada em troca, no máximo você consegue entrar no processo de Karma Yoga. Karma Yoga é fazer ação sem esperar nada. Nem da mente, nem a satisfação mental. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Muitas pessoas fazem caridade, são piedosas, mas a mente está sendo agradada. A pessoa fica feliz por ter feito aquilo. Nossa, que legal, eu ajudei tantas pessoas. Então, a mente também desfruta. Não querer nada em troca é não querer nada em troca. Então, se você fizer a ação material sem querer nada em troca, é Karma Yoga. Se você fizer o serviço devocional correto, sem querer nada em troca, sem esperar nada, isso é Shuddha Bhakti, devoção pura. O devoto puro, ele serve sem querer nada em troca. Por isso que não importa onde ele esteja. Por isso que o nosso processo, o Prayojana, a meta última da vida, não é ir para o mundo transcendental. A meta última da vida, Prayojana, qual é? Amar a Deus puramente, prema. Porque não importa onde a alma esteja.
Ela pode estar num plano infernal, ela pode estar na Terra, num lugar também muito ruim ou num lugar muito bom, ou no plano transcendental, não importa. A alma, se ela está com amor puro por Deus, ela serve Deus, ela só pensa em Deus, ela está em Sharanagati. Então não importa para a alma onde ela esteja. Claro, quem está nesse plano, quem está em Shuddha Bhakti, devoção pura, rendição total, o nosso caminho, o nosso objetivo, e uma das liberações, existem 5 tipos de liberação. Quando se fala em liberação, todo mundo imagina ir para o Brahma Jyoti, Tatasta Shakti, o Nirvana. Não é somente esse a liberação. Existem 5 tipos de liberação. Uma das liberações é morar com Deus. Então, não é o nosso objetivo ir morar com Deus. Isso é uma consequência. O objetivo final é amar a Deus puramente. O grande sábio, ele não quer nada, ele quer somente amar a Deus puramente, rendição total a Deus. Então o devoto perguntou sobre ansiedade. É só praticar da forma correta que tudo isso será liberado de nós. Não é com a inteligência. Isso daí será com a alma, a limpeza da alma. Não adianta ficarmos meditando. Não posso ter ansiedade. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser tolerante. Não adianta isso. Temos que fazer o serviço para limpar a alma. O serviço devocional é a única coisa que irá tirar isso de nós. Da forma correta, claro. Porque se não for através do Guru, Shilachara Maharaj falou isso nesse mesmo dia que ele deu a aula, no início da aula, que se não for com a orientação de um Guru fidedigno, não é serviço a Deus. O serviço a Deus tem que ter um mestre fidedigno, o capitão do barco. E quem é o capitão do barco? Quem é o mestre fidedigno? É aquele que tem condições de te orientar para ir para o mundo transcendental. Se o Guru não orienta você corretamente para você ir para o mundo transcendental, ele não é um Guru fidedigno. Ele não é um mestre espiritual fidedigno. Ele tem que orientar o discípulo para ir para o mundo transcendental. Isso quem fala é Srila Govinda Maharaj. É uma das qualidades do Guru, dos requisitos do Guru é ter isso. Ter a capacidade de nos levar para o mundo transcendental. Mas o Guru, apesar dele ser fidedigno, quando ele é fidedigno, o devoto tem que fazer a parte dele, claro. O Guru não vai levar ninguém se o devoto não fizer da forma correta. Se o devoto não fizer da forma correta, ele estará patinando. Então é muito importante seguir o que o Guru fala, mas para seguir o que o Guru fala, temos que saber o que o Guru fala. Por isso que nós estamos lendo as aulas de Shilachara Maharaj, estamos lendo os livros da missão também, da nossa missão, porque a única forma de saber o que o Guru quer, a única forma de saber o que temos realmente que saber, não por curiosidade. O Guru, se você ler todos os livros da nossa missão, se você ler, saber o que está escrito no Kirtan Guide, nas canções, aquele livro grosso de canções, você saberá o principal, porque o resto é tudo curiosidade. Por isso que Srila Govinda Maharaj fala, não há necessidade de saber detalhes. Isso é prejudicial à fé. Se formos querer dissecar, ele usa esse termo, se formos querer dissecar o cadáver, vamos encontrar coisas que não gostaremos. A pessoa tem que estar preparada para abrir um corpo. Não vai ver a pele, não vai ver somente o externo, vai ver o que tem lá dentro. Então, Srila Govinda Maharaj deu esse exemplo, dissecar um corpo. Nós não fazemos isso. O Guru dá o que precisamos saber. Não precisamos ler os Vedas. Não precisamos ler os Upanishads. São 108 Upanishads. Não precisamos ler os Puranas.
Não precisamos ler toda essa literatura. Em uma vida, Srila Govinda Maharaj fala, em uma vida não conseguiremos ler tudo isso. Então, os gurus, eles dão o que precisamos fazer. Eles tiram realmente o que precisamos saber de todas essas escrituras, do Śrīmad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Mahabharata. Os gurus tiram tudo o que precisamos. E nas aulas eles vão falando gradativamente. As canções também são compostas por grandes santos. A maioria por Narottama Das Thakura e por Srila Bhaktivinoda Thakura. Não há necessidade de ler como foi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada fala. Não há necessidade de ler uma quantidade de livros do tamanho do rio Ganges. Temos que escutar o que o Guru fala, ler o que o Guru fala. Os livros da missão, a maioria são compilados de aulas. Então isso é importante para a vida devocional. E não ter pressa e não querer nada em troca. Fazemos tudo e não queremos nada em troca. Essa é a Bhakti Yoga. A rendição total a Deus sem querer nada em troca. É o oposto do mundo material. O mundo material fazemos um pouco e queremos muito. Na prática devocional é fazermos tudo sem querer nada em troca. Krishna vai dar. Cada passo que damos na direção dele, cada passo que damos na direção de Deus, ele dá 10 passos na nossa direção. E como que são esses 10 passos? Com algo material, como eu falei ontem? Não. Krishna não lhe dará nada material em troca da devoção que você dá por ele. Porque o que é material, o que virá para nós, é o que plantamos nas vidas anteriores. Estamos colhendo os frutos materiais agora, bons e ruins. O serviço a Krishna é somente para mérito espiritual, aumentar a fé, aumentar o sukriti, o mérito espiritual. E gradativamente vamos aumentando, e é uma poupança eterna, porque nunca acabará. O sukriti nunca vai acabar. No mundo transcendental também acumulamos sukriti. Existe evolução da alma no mundo transcendental. Não é chegamos lá e parou. A evolução continua. Existem vários planos no mundo transcendental. Vários tipos de relacionamentos com Deus. Nunca vai parar a evolução espiritual. Nunca vai parar a prática devocional. Silachara Maharaj também fala, a prática devocional não tem feriado, não tem férias, não tem aposentadoria, é eterna. Não vai parar nem no mundo material e muito menos no mundo transcendental. Ah, hoje é feriado, hoje eu vou para a praia, não vou fazer nada devocional. Então, uma forma errada de pensar. Todo dia temos que fazer a prática. Todo dia temos que regar a raiz da árvore. Nós temos, qual é a nossa árvore? Na verdade, não temos a árvore ainda. Temos uma trepadeira, alguns um pouco maior, outros um pouco menor, outros ainda estão na semente. Porque quando o Guru dá a iniciação para nós, ele dá a semente da trepadeira devocional, Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira devocional, e tem que ser regada todos os dias. E como que regamos a semente? Silachara Maharaj falou isso também na aula anterior. Como que regamos essa semente devocional? Fazendo a prática diária, através de Shiravana Kirtana, falar sobre Deus, escutar sobre Deus, cantar o Santo Nome, escutar o Santo Nome, cantar as canções, escutar as canções. E os outros processos principais também. Mas esses são os dois principais. Falar sobre Deus é o principal. Mais ainda do que cantar o Mahamantra Hare Krishna. Se você tem a oportunidade de pregar para alguém, você larga a Japamala e vai pregar para a pessoa. A Japamala é importante? Sim, é muito importante. Mas a pregação é superior a tudo.
Mahaprabhu veio para dar a misericórdia para todos, os mais caídos. E nós temos que fazer esse trabalho. Essa é a nossa função. Distribuir, não segurar para nós. O principal serviço devocional é a pregação. Temos que divulgar essa consciência. Isso é mais importante. Mais do que cantar a japamala, mais do que oferecer a flor no altar, a comida no altar. Isso é mais importante, a pregação. Se tiver alguém para pregar, pregue. Silachara Maharaj, nós lemos agora há pouco, ele falando que se você tem uma empregada em casa 15 anos, pregue para ela. Qualquer pessoa, no trabalho, na escola, um amigo, qualquer pessoa que você estiver falando, conversando, tente pregar. Shripata Tapasi Maharaj fazia isso no Prema, no restaurante. Ele ia lá todo almoço, não todo dia, mas enfim, na hora do almoço, ele estava lá no restaurante a maioria das vezes, e ele começava a falar algo com a pessoa para puxar um assunto, e quando a pessoa percebia, ele já estava pregando para ela, falando sobre Krishna. Quantos devotos foram conquistados por Tapasi Maharaj dessa forma? Ele ia lá no restaurante, ele era o dono do restaurante, sentava na mesa, começava a conversar, não entrava direto na pregação. Falava algo, enfim, sobre algum assunto, daqui a pouco ele estava falando sobre Krishna. E muitos devotos vieram através desse processo, dele conversar, e aí ele introduzia a consciência de Krishna. Então temos que aproveitar, amigos, parentes, festas, aonde formos. É o principal serviço que Mahaprabhu gosta. Aqui sai do ponto, vou tentar pegar de novo a segunda pergunta. Você deve cuidar de sua própria saúde, porque é tudo aos pés de lótus dele. Ele cuidará de você. Não se preocupe. Pergunta: por causa do coronavírus, tive que morar com alguns parentes. Eles não são devotos e eu não me sinto bem em morar com eles. Primeiro, você deve cuidar de sua própria saúde, porque a questão não é se você foi morar com um não devoto. A questão principal é que você pode ser infectado por coronavírus. Portanto, se isso ajuda você a lidar com o vírus, você deve tolerar. Se eles não são devotos, você pode pregar para eles, praticar e cantar lá. Os devotos sempre praticam, onde quer que vão. Outros também podem ver sua prática e podem entender alguma coisa. Às vezes também pregamos e ficamos 1 ou 2 dias em algumas casas. Por exemplo, vamos pregar no Goura Purnima e ficamos na casa de alguns não devotos. Ficamos lá, fazemos Kirtan, falamos Harikatha e eles gradualmente se tornam devotos. Tudo é tempo, lugar e circunstância. Swami Prabhupada, como foi falado agora há pouco, tem uma foto dele, eu postei, acho que no grupo do... Não, eu postei acho que no grupo do Templo de São Paulo e no Facebook também tem. Swami Prabhupada, Sevaktivedanta Swami Prabhupada cozinhando, quando ele veio para o Ocidente. E ele dividia a geladeira da casa que ele morava com carne. A pessoa cozinhava carne, tinha bife dentro da geladeira, que ele tinha os legumes que ele comprava e ele cozinhava e guardava lá. Junto com carne, um devoto puro de Krishna. Sannyasi, na época que ele já era sannyasi. Tudo é tempo, lugar e circunstância. Por quê? Porque era necessário, ele não tinha outro lugar para ir. Depois ele fez esse império no Ocidente, com a consciência de Krishna. Mas durante um período, ele estava comendo a preparação que ele fazia
os legumes, enfim, eram guardados junto com carne na geladeira. E aí ele cozinhava e oferecia para o guru dele e as deidades. Tudo é tempo, lugar e circunstância. Então, o devoto aqui está perguntando, né, que ele está falando que ele vive com não devotos agora por causa da pandemia, tudo, né? Mas temos que continuar, não importa a dificuldade que tenha. Temos que tolerar. É durante um período curto? Pode ser ou não, mas temos que tolerar. O serviço não pode parar de forma alguma, não importa o ambiente que nós estejamos. Qualquer lugar é o lugar para servir Krishna e continuar o serviço. E como disse Lachara Maharaj, tente pregar para quem está lá. Se a pessoa começar a ofender, não pregue mais para ela. Mas temos que tentar. Se a pessoa der uma abertura, pregue. Se ela começar a ofender ou zombar, não pregue mais para ela. Existem milhares de pessoas que querem escutar sobre Deus, sobre Krishna. E a internet está auxiliando muito isso, né? Então, temos que nos adaptar ao momento que estamos. Se estamos incomodados com aquilo, Krishna fará um arranjo e tirará você desse local. Silachara Maharaj vai falar de novo, agora, daqui a pouco, sobre uma mulher que perdeu o emprego e ela foi trabalhar como babá. Ele vai contar a história agora. Uma vez, Srila Bhakti-Hridaya Bon Maharaj acidentalmente foi implorar no bairro das prostitutas. Ele não conhecia Calcutá e foi lá por engano. Depois disso, ele voltou ao templo chorando. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura perguntou-lhe o que tinha acontecido. E Srila Bon Maharaj disse a verdade. Ele disse: estou perdido. Fiz uma coisa ruim hoje. Estive em um quarto de prostitutas. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura lhe disse: qual é o problema que você foi até lá? Você não foi lá para seu próprio prazer. Você foi lá para coletar, e usaremos o dinheiro que essas prostitutas deram para o serviço de nosso Guru e Senhor. Diga-me, também estou fazendo errado? Recruto tantos brahmacharis e sannyasis. Eles não vêm do céu. Todos vêm da casa de alguém, da casa de algumas pessoas materialistas. Eu os transformo em brahmacharis e sannyasis e depois os envio às casas de materialistas para pregar a eles. Também estou errado? Então Srila Bon Maharaj entendeu e ficou muito feliz ao ouvir isso de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Portanto, se você ficar com alguns não devotos por algum motivo, não ficará lá por muito tempo, portanto poderá ficar lá, mas deve praticar lá, deve cantar, etc. Você também pode conversar com esses não devotos, você pode tentar pregar para eles. Qual é o problema? Pergunta. Esse devoto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, Bon Maharaj, foi o primeiro devoto a pregar no Ocidente. Ele foi para a Inglaterra e pregou na Inglaterra. E aqui está sendo contada essa história, que ele foi coletar, ele foi pedir doações para num bairro que era de prostitutas, e ele entrou num quarto de prostituta. E ele ficou muito chocado com isso, porque ele achava que era algo errado, mas ele não foi com o intuito de desfrutar lá, ele foi com o intuito de servir a missão. Ele foi coletar para a deidade, para os devotos, então não há problema nenhum dele ter estado num quarto de prostituta. Ele foi fazer o serviço. Então, às vezes acontecem algumas coisas, mas se for para serviço, o Krishna está vendo que é para o serviço. Se você está numa condição hoje, por causa da Covid, que é uma situação não apropriada, não é o ideal, tenha tolerância. Tenha tolerância que Krishna fará o arranjo para que você não fique mais nessa situação.
Se você realmente quer sair daquela situação, você tem que querer. Não é desculpa. Não podemos usar como desculpa. Ah, eu não faço isso porque eu estou em tal lugar. Não, nada é desculpa. A pessoa que quer arrumar desculpa, não quer fazer o serviço, ela sempre vai ter algo para argumentar. Agora, ao contrário, a pessoa que quer fazer o serviço, não importa onde ela esteja, ela vai conseguir. Swami Prabhupada, como eu falei, é o exemplo disso. Uma pessoa, um devoto sozinho, idoso, atravessou o mundo praticamente, da Índia para os Estados Unidos, num navio cargueiro. Não era nem navio normal, era um navio cargueiro, porque ele não tinha dinheiro, era um sannyasi. Ele ganhou a viagem, infartou na viagem, chegou nos Estados Unidos, acho que com $20 ou menos. Imagina você atravessar o mundo, uma pessoa idosa, sem conhecer ninguém, $20, e aí arrumaram um local para ele ficar, e ele teve que suportar, tolerar tudo isso. Por quê? Porque o objetivo era muito maior do que isso. O objetivo dele era divulgar a consciência de Krishna, que o guru dele pediu. E Srila Siddhar Maharaj também incentivou ele. Então ele passou por vários bocados, maus momentos, mas ele tinha uma meta na vida, que era distribuir a consciência de Krishna. Era servir o guru dele, o que o guru pediu. Ele viu poucas vezes o guru dele. Swami Prabhupada viu poucas vezes Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Mas em uma das vezes ele falou, vá pregar no Ocidente. Então temos que vencer as adversidades. Não importa o ambiente pior que nós estamos, temos que vencer. Srilacharya Maharaj falou outro dia também, não importa se é na cadeia, aonde for, você tem que pregar, você tem que servir. Não importa o ambiente que você esteja. O ambiente que você está é o seu karma. Independente do karma, Srila Govinda Maharaj fala, independente do seu karma, você tem que praticar a consciência de Krishna. Se está numa situação boa, kármica, ótimo. Se não está, também é ótimo. É o melhor para nós. Sempre é o melhor para nós. O ambiente que vivemos, se vivemos numa favela sem comida, é o melhor para aquela alma que está lá. O outro vive num palacete, é o melhor para a alma. Ele está cumprindo o karma, mas independente de onde estivermos, temos que fazer o serviço. Senão continuaremos na roda da reencarnação, na roda do samsara. Tenho 12 anos. Como posso ser um devoto melhor e prestar mais serviços? Se você tem 12 ou 3 anos, isso não é uma pergunta. Narayani Devi recebeu a misericórdia de Mahaprabhu quando ela tinha apenas 3 anos e meio de idade. A misericórdia direta de Chaitanya Mahaprabhu veio a ela como resultado porque ela teve um filho com Srila Vrindavana Das Thakur. Srila Vrindavana Das Thakur nasceu de seu ventre. Portanto, tente praticar corretamente. Siga o que seus pais lhe dizem. Sirva desta maneira. Tente praticar. Você é vegetariano desde o nascimento. É uma grande alma. Então tente praticar. Cante o santo nome. Não importa a idade do devoto. Srilacharya Maharaj, em uma aula anterior dele, ele fala, ele entrou na missão, ele tinha 32 anos quando Srilacharya Maharaj entrou na nossa missão, em 1992. E Gurudeva Srila Govinda Maharaj tinha 16 ou 17 anos. E ele falou, poxa vida, eu gostaria de ter entrado antes. E ele fala, quanto antes melhor. Se nascer filho de um devoto já é uma grande oportunidade, mas não é qualquer alma que nasce filha de devoto, já de um devoto que faça a prática correta, porque a mãe já estava no ventre, quando o filho estava no ventre, a mãe já estava honrando Prachada.
e o feto, enfim, o embrião, o feto, estava honrando Prachada junto com a mãe. Veja só que fortuna quem nasce filho de devoto, que o devoto honre a Prachada. E desde criança a mãe está cantando a Japamala em voz alta, a criança está no útero, escutando. Prahlada Maharaj, tem a história de Prahlada Maharaj, que é filho de um demônio, Hiranyakashipu, tem toda a história, não vou contar agora. No ano que vem, no Aparecimento de Nishinradeva, a gente conta ela detalhadamente. Mas ele estava no útero da mãe dele e ele foi para o ashrama de Narada Muni. E ele escutou todo o Siddhanta, toda a escritura de Narada Muni no ventre da mãe. Filho de demônio, mas ele já era uma alma extremamente elevada, claro, um devoto puro. Então, no ventre da mãe, a mãe que é devota e faz o serviço correto, a criança já está recebendo sukriti lá. Ela já veio com sukriti, claro, do mundo da vida anterior, e ela só está aumentando o mérito espiritual dela. Não é qualquer alma que nasce filha de devoto. Alguns nascem filhos de devotos e depois, por algum motivo, se afastam. Mas não cabe a nós analisarmos qual o motivo que a pessoa se afastou. Mas ela já teve um mérito de nascer filho de devoto. Sripata Tapasi Maharaj falava: na próxima vida eu quero nascer na Índia, num vilarejo, onde nenhum antepassado comeu carne, porque existe isso em vilarejos da Índia. Nunca, 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 se você pegar gerações e gerações para trás, nunca ninguém comeu carne, nunca ninguém contribuiu para a matança de animais. Vilarejos, que a casa é feita de esterco de vaca. Em Ekachakra tem muito isso. Alguns lugares de Navadvipa também tem isso. Eles pegam um estrume de vaca, fazem tipo uma bolacha e grudam na árvore para secar. Depois tiram e fazem a casa com isso. É como é feito, sempre foi feito assim, e ainda existe isso no mundo material, existe isso agora, em 2020 ainda existe isso, em alguns vilarejos da Índia. E Tapasi Maharaj, ele fala: poxa, eu quero nascer filho de devoto numa casa assim, que a devoção vem de milênios na família. Mas ele conseguiu algo muito superior. Muito superior. E quem está falando sou eu? Não. Quem falou foi Shilachara Maharaj, um devoto puro. Falou 2 vezes já que ele está no mundo transcendental. Então ele não atingiu o plano material num lugar sagrado. Ele já foi direto para Vaikunta, para a Vyoma, o mundo transcendental. Então temos alguns que estão assistindo aí a live, tiveram contato com Shripata Tapasi Maharaj. Próximo. Então, nós somos muito afortunados em conhecemos alguém que está no mundo transcendental. Quantas almas do mundo material vão para o mundo transcendental? Pouquíssimas. É raríssimo uma alma sair da Terra aqui no corpo humano e ir para o mundo transcendental. Mas nós conhecemos uma pessoa. Pelo menos uma. Pode ser que vários entre nós iremos para lá. Não é muito provável, mas pode ser. Depende da entrega de cada um. Se você se entregar totalmente, se render totalmente a Krishna, entrar em Sharanagati, você irá para o mundo transcendental. Mas esse não é o objetivo, mas você atingirá Prema, que é amor puro por Deus, e consequentemente irá para o mundo transcendental. Então temos que seguir da forma correta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Pergunta: por causa do coronavírus, perdi meu emprego e me tornei babá, mas tenho que preparar comida com carne para as crianças. Eu imploro seu perdão. Este é o único emprego que pude encontrar agora. O que devo fazer? O que você pode fazer? Tente encontrar outro serviço. Então você deve deixar esse tipo de serviço.
Você pode fazer esse tipo de serviço agora. Sei que é muito difícil conseguir um novo serviço neste momento, na situação atual. Então, o que você pode fazer? Na verdade, você não está fazendo isso de coração e alma. É forçada a fazer isso por causa dessa situação. Portanto, Krishna perdoará sua ofensa. Esse foi o caso que eu falei de uma devota que ela perdeu o emprego, foi trabalhar como babá e ela tem que cozinhar carne para dar para a criança. Mas ela não quer, mas ela é obrigada. Por quê? Porque ela não tem outro emprego, não tem outro serviço. Então, tudo aquilo lá, tempo, lugar e circunstância. Se ela realmente não quiser, ela tiver isso no coração dela, na alma dela, Krishna fará um arranjo e vai arrumar outro emprego para ela. Mas enquanto isso, ela tem que continuar nesse emprego. Como o Prabhupada, que eu já contei, que ele estava lá, dividindo a geladeira junto com carne bovina. Imagina só, Swami Prabhupada dividir a geladeira que ele usava com carne bovina. Ele abria a geladeira, vinha um bife lá, sei lá, vinha um pedaço do boi. Imagina só como ele se sentia. Mas ele era muito tolerante, humilde, e ele tinha um propósito maior. Então, temos um exemplo também, não sei se eu já contei, acho que eu não contei aqui ainda pela internet, alguns já escutaram aqui no templo. Eu escutei uma história de Srila Acharya Maharaj, numa aula dele ele contou, o problema na verdade é a gente entrar numa situação dessa e nós gostarmos. Esse que é o problema. Se não estivermos com a prática correta, se não estivermos regando todo dia a semente da devoção, a trepadeira devocional, podemos entrar, Maya nos atinge e poderemos comer até carne. Poderemos fazer isso a qualquer momento. Maya, ela está só esperando nós cairmos de alguma forma. Se não fizermos a prática correta diária, ficaremos vulneráveis. Teremos um buraco, como diz Srila Acharya Maharaj, teremos um buraco para a Maya entrar. E ela sabe onde estão nossas falhas, onde estão nossos desejos. Então, temos que fazer a prática diária. A história que eu ia contar era de um pujari. Era um pujari que serviu durante anos e anos e anos e anos e anos na Índia, a deidade, e aí ele ficou doente. Ele ficou doente e o médico falou, ele foi para casa, né? Ele ficou doente, foi morar com a família, não ficou mais no templo, e aí o médico falou, você tem que comer carne para sarar da doença. E aí ele foi e começou a comer carne, para pujari de mais de 30 anos de pujari, na Índia. E aí ele começou a comer carne, para sarar da doença. E a doença, ele sarou da doença e continuou a comer carne. Maya pegou ele. Ele gostou. Austeridade, porque um pujari, imagina, 30 anos de pujari, muita austeridade, várias oferendas por dia, no frio, no calor, tomar aquele banho frio, 3, 4, 5 banhos por dia, depende. Porque cada vez que você vai no banheiro, você tem que tomar banho, você não pode entrar no altar depois que você foi no banheiro. Então, né, depende da circunstância, mais de 5 banhos por dia, durante mais de 30 anos, aquela austeridade. Aí ele foi comer carne, por causa da saúde, e ele gostou, Maya pegou ele. E aí ele abandonou o corpo. E aí ele reencarnou, sabe sob qual forma, qual o corpo que ele atingiu na próxima vida? De uma lagartixa. Ele estava no altar, e aí um devoto olhou para o outro e falou, olha, uma lagartixa no altar. E aí o outro falou um devoto falou para o outro, então, sabe quem era ele?
Aí contou a história que eu já contei. Era um pujari e tal, não sei o que, ele comeu carne. E ele voltou realmente no altar. Na próxima vida, né, ele voltou no altar, ele estava no altar, só que comendo insetos. O erro dele de ter comido carne, depois que ele sarou e continuou a comer carne, ele abandonou o corpo, ele voltou no altar, ele estava no altar, só que na forma de na forma de uma lagartixa, comendo insetos no altar. Então temos que tomar cuidado. Se deixarmos uma brecha, um buraco, como a Chara Maharaj falou, Maya entra. Maya é muito ardilosa. Não podemos deixar brecha para ela. Não podemos alimentar a fogueira. Por isso que se temos uma erva daninha, como Srila Chara Maharaj fala, quando regamos a Tulasi Devi, quem tem Tulasi Devi em casa, regamos Tulasi Devi, aparecem ervas daninhas, outras espécies de planta que não são a Tulasi. Temos que arrancar. E Srila Chara Maharaj dá esse exemplo. Quando regamos a semente da trepadeira devocional, estamos regando também outras sementes que não são boas. Temos que arrancar logo no início. Começou a brotar aquela ervinha pequena, temos que arrancar no início, não deixar criar raiz e ficar forte. Então não temos que alimentar nossa mente com os desejos. Quanto mais alimentamos a mente com os desejos, algum dia algum dia será concretizado. Se você alimentar sua mente com o desejo, algum dia acontecerá materialmente. Então temos que cortar a erva daninha no início. Se você ficar com desejo de alguma coisa que não é propícia à devoção, tente tirar da mente. Vai cantar um Mahamantra, vai fazer um serviço devocional. Não fique alimentando na mente algo que não é propício à devoção, porque algum dia você vai cair. Maya está vendo que a sua mente está ligada naquilo. Pode ser qualquer coisa. E Maya normalmente nos pega de 3 formas. Kanaki, Kamini e Pratista. Eu já falei isso hoje, mas vou repetir. Kanaki, dinheiro, bens materiais. Essa é uma forma de Maya te atingir. A outra forma é companheirismo. Companheirismo que eu digo sexo oposto ou mesmo sexo, enfim. Não somos sectários. Se a pessoa tem opção sexual, ou hétero, ou homo, ou bi, nós não nos importamos com isso. Cada um faz o que quer. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. Então Maya vai nos pegar em relação a isso, em relação ao sexo também. E o terceiro ponto que Maya pode nos pegar é fama e poder. A pessoa querer ser o melhor, querer aparecer, fazer tudo para aparecer. E esse é o mais difícil, o Gurudeva fala, esse ponto pratista é o mais difícil da alma se libertar. Porque quando ela começa a fazer o serviço devocional, é dito que o pratista corre atrás do Vaishnava. A fama corre atrás do Vaishnava. Ele começa a ser o centro do holofote. Os holofotes começam a apontar para ele. E é muito difícil fugir do pratista. Srila Govinda Maharaj falou isso. A parte de dinheiro, com a prática devocional, vai se tornando menos importante, a pessoa vai largando. A parte de ter um relacionamento íntimo e tal, também a pessoa vai largando, conforme a prática vai avançando. Agora, pratista, ele persegue o Vaishnava. Tem uma história também de Madhavendra Puri, que é o Paranguru de Mahaprabhu, porque ele é o guru de Isvarapuri, e Isvarapuri é o guru de Mahaprabhu. Então, Madhavendra Puri, a deidade guardou um pouco de iogurte, num pote de iogurte, escondeu atrás de alguma coisa no altar. E aí ela apareceu no sonho para o pujari, para o sacerdote, e falou, entregue para Madhavendra Puri o iogurte que está lá, em tal lugar do altar.
E aí o Pujari acordou, foi lá no altar e estava lá, separado, o pote de iogurte. E aí ele foi procurar Madhavendra Puri. Foi pelo vilarejo, encontrou Madhavendra Puri e contou a história. A deidade guardou a prachada para Madhavendra Puri. Veja só o nível de alma que é Madhavendra Puri. E aí, o que ele fez? Ele saiu correndo da cidade para outra cidade. Para quê? Porque o Pujari ia contar para todos. Imagina a fama de uma pessoa que a deidade guardou o iogurte para ele. Ele saiu correndo e foi para outra cidade. E quando ele chegou na outra cidade, a notícia já tinha chegado. E não havia celular, não havia telefone, não havia nada na época. Isso foi por volta de 1500. 1500 alguma coisa. Então a fama persegue o Vaishnava, mas o Vaishnava é humilde, ele não quer a fama. E é dito que as três coisas, né? O dinheiro é de Narayana, de Lakshmi. As mulheres são de Krishna. Ele é o desfrutador supremo. E a fama e o poder é de Gurudeva. Mas Gurudeva é humilde. O Guru fidedigno é muito humilde. Ele não fica se vangloriando, não fica falando, dando a carteirada. Mas a fama persegue o Guru. Então, são três coisas que Maya pode nos pegar. Se estivermos fracos na devoção, ela vai nos atingir. Eu conversei com um devoto uma vez, ele falou para mim, Prabhu, ele falou, você não imagina o buraco que eu estou. Eu quase comi carne de boi. Devoto antigo falou para mim isso. Você não imagina, agora estou saindo disso. Por quê? Porque ele parou de praticar da forma correta. Então, Maya pode nos derrubar a qualquer momento. Não podemos deixar, por isso que Silachara Maharaj fala, não podemos, a vida devocional não tem feriado. Ah, amanhã é feriado, por exemplo. Ah, amanhã eu vou para a praia, amanhã eu vou para o sítio. Chega lá, Maya já vai te entreter o dia inteiro. O dia inteiro você vai ficar ocupado com o desfrute imaterial e você não vai fazer o serviço devocional. Maya é especialista em nos tirar do serviço devocional. Por isso que Silachara Maharaj fala, não tem feriado, não tem férias. Ah, eu peguei férias, vou ficar um mês no exterior, vou ficar um mês sem fazer nada. Não, mas o serviço devocional tem que continuar. Não tem férias para o serviço devocional. O Prabhu escreveu ontem ou anteontem, não lembro, uma mensagem nos comentários, né? A de Purusha e a Amrita Didi, sobre o serviço, né? Que todo dia está tendo programa. Isso é serviço responsável, é isso que o Guru pede. Não temos que fazer o serviço o dia que estamos com vontade, temos que fazer todo dia. Para ter o avanço espiritual, temos que, se nós nos comprometemos a fazer um serviço, temos que seguir nele. Não quando queremos. Serviço é serviço, é um voto. O serviço é um voto, vrata. Quando nos iniciamos com o Guru, fazemos o voto de cantar todo dia Mahamantra Hare Krishna. Fazemos o voto de seguir os princípios. Fazemos o voto, temos que cumprir o voto. Isso é serviço responsável. São poucos os devotos que fazem serviço responsável durante anos. Eu escutei uma história de uma devota, eu acho que era não sei se era em Londres, mas era na Europa. E ela chegou para o coordenador do templo, né? Eu não gosto desse termo presidente, né? Presidente do templo, eu não gosto desse termo. É o coordenador, é o responsável pelo templo. E aí ela chegou para ele e falou, não se preocupe mais com guirlanda de flores. Eu vou trazer as flores e fazer as guirlandas. E durante mais de 20 anos, ela fazia toda a parte de guirlanda e flores. Ele nunca mais se preocupou com aquilo, no serviço a Deus, a deidade.
E o nome dela, ela tinha um nome espiritual, mas todo mundo conhecia ela como Mala. Porque Mala, na Índia, é guirlanda. Eu, quando fui a primeira vez para a Índia, o pessoal falava a mala, e eu procurava a mala. Eu falo, mas cadê a mala? Está todo mundo falando a mala, e mala é guirlanda. Então, ela ficou conhecida como Mala, por quê? Porque ela, durante mais de 20 anos, sem falhar um dia, e se ela falhou um dia, ela colocou alguém para fazer o serviço dela. E isso é serviço responsável. Se a pessoa se compromete a fazer algo, ela tem que fazer. Ah, mas aquele dia ela está doente com febre, sei lá o quê. Ela arruma alguém para fazer o serviço. Isso é serviço responsável. E o avanço espiritual só vem com serviço responsável. Fazer quando a nossa mente quer, deixar para o último plano. Eu já escutei várias vezes algumas pessoas falando para mim, se eu não tiver nada para fazer, eu vou no festival. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou no templo no domingo ou no sábado. Mas não é assim. O serviço devocional tem que ser o prioritário. Não é se eu não tiver nada. Não é em último plano. Se for em último plano, o que acontecerá? Na próxima vida você voltará para o mundo material. Certeza. E na outra vida também, na outra vida também. Não significa que você, se você deixar em primeiro plano, você não voltará mais para cá, como Tapassi Maharaj. Mas, se você se entregar totalmente, sim, a rendição total. Quem conheceu Tapassi Maharaj, ele estava na rendição total. Mesmo de roupa branca. Porque ele era sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. Em 82, ele recebeu sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. Aí ele largou o sannyasi, casou, teve um filho. Mas nunca deixou de ter a rendição de um sannyasi. Até mais do que um sannyasi. Com família. E nos últimos 45 dias, mais ou menos, da vida dele aqui no plano material, ele recebeu o sannyasi novamente de Srila Acharya Maharaj. Mas ele era rendido totalmente. A vida dele era dedicada à devoção aos devotos, ao Guru e às deidades. Então ele foi para o mundo transcendental. Mas temos que fazer o serviço responsável. Quantas vezes eu vi Shripad Tapassi Maharaj, não só eu, os devotos que frequentavam na época o centro de pregação, Sri Chaitanya Sarasvati Sridhar Asana, ele com dor, porque ele tinha uma doença, ele tinha câncer, e câncer dava muita dor nele, e ele ia nos festivais, ele ia no programa, com dor, mas ele tinha uma obrigação. Ele fez um voto com o Guru. Então, ele, com muito sofrimento material, ele ia, mas ele ficava feliz. Por quê? Porque a alma fica feliz. A felicidade é da alma, não é do corpo material. A alma fica feliz. E ele abandonou o corpo feliz, tentando traduzir os livros ainda, nos últimos dias de vida. Eu estou falando mais dele porque está chegando o dia do desaparecimento dele. 10 anos que estamos sem ele, presencialmente. Sábado comemoraremos o 10º aniversário do seu desaparecimento. Por que vamos comemorar isso? Porque é uma comemoração extrema. A alma voltar não, porque ela nunca esteve no mundo transcendental, mas a alma ir para o mundo transcendental. Temos que fazer uma festa, sabe, mais do que a paulista, quando tem 10 minutos, 20 minutos de fogos. Mas nós não comemoramos dessa forma, nós comemoramos como? Cantando para Deus, servindo Deus, fazendo a prachada, a boga para oferecer para Deus. Então, quem puder no sábado na sua casa, façam a comida que Shripad Tapassi Maharaj gostava. Ofereçam para Deus, depois para Ele. A nossa festa é dessa forma, cantar para Ele. Não vamos cantar para Ele, vamos cantar para o Guru dele. Porque Srila Govinda Maharaj falou, se você quer agradar o seu Guru, cante para o Guru dele. Glorifique o Guru dele, não ele, pessoalmente. Srila Govinda Maharaj falou isso. Então,
No sábado vamos cantar a canção que ele gostava de cantar para o guru dele, para Srila Govinda Maharaj, para Srila Siddhar Maharaj. Vamos fazer um grande festival, não presencial, mas pela internet. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos terminar então. Já terminamos essa parte da leitura, da aula. Ainda tem mais alguma parte do dia 26, mas amanhã leremos. Acabou não dando tempo de ler o livro, mas não há problema. O livro não sairá, não acabará o livro. Vamos gradativamente intercalando a Acharya Maharaj e o livro. É que estávamos muito atrasados. Segunda-feira foi o festival. Tivemos o festival segunda-feira do aparecimento do Sr. Baladeva. Ontem tivemos a aula com aquele grupo. Não podemos ler coisas complicadas, falar alguns assuntos, porque são pessoas que nunca ouviram nada sobre a devoção. Então, você tem que dar o remédio, a pílula, com açúcar, como é dito. Se você der um remédio amargo para a criança, ela não tomará. Se você der um remédio com açúcar, como um xarope, ela até gostará de tomar. Então, quando falamos com pessoas que nunca escutaram nada, temos que falar coisas mais simples. Não podemos entrar em assuntos complicados e de repente alguém faz uma pergunta que também é meio complicada para um novato, então temos que tomar cuidado com isso.